Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos pela Tua fidelidade, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, que é derramada sobre nossas vidas todas as manhãs. Louvado, exaltado, engrandecido seja Seu nome, porque o Senhor habita em meio a nós e ainda faz milagres, ainda restaura relacionamentos, ainda cura, ainda traz de volta a vida. Só o Senhor pode fazer todas essas coisas. Só o Senhor pode. Louvado, engrandecido e exaltado seja teu nome. Por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te louvamos e engrandecemos, porque o Senhor é bom e não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz não desistiu de nós, não desistiu dos nossos pecados, continuou e morreu pelos nossos pecados, mesmo isso causando uma dor de separação, mesmo em meio a tanto sofrimento, mesmo em meio a tanta vergonha, o Senhor não desistiu, pagou um preço tão caro por nós. E nós te louvamos, Pai, te exaltamos, te desejamos, queremos estar em tua presença para sempre, sermos lavados e purificados pelo seu sangue. E que a santidade, Senhor, nós venhamos buscar e estar em tua presença para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Jesus, porque ressuscitou e nos mostrou a possibilidade de uma vida eterna ao seu lado. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor, por tudo que fez. Santo, santo, santo é o teu nome. Senhor, te peço pela nossa nação, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, da nossa nação. Que o Senhor venha ter misericórdia do teu povo. Que o Senhor venha ter misericórdia da tua igreja. Uma igreja que precisa despertar. Uma igreja que precisa voltar os teus olhos à tua palavra, voltar os olhos para Cristo. Uma igreja que precisa se posicionar cada vez mais. Porque as coisas não estão ficando cada vez mais fáceis, e sim vão ficar cada vez mais difíceis. E nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia. E a sua igreja precisa se levantar em coragem, cheia do Espírito Santo, para enfrentar o sistema que está por vir, para se posicionar contra um sistema que está por vir. Louvado e exaltado seja teu nome. Eu sei, Pai, que nada acontece se não for da sua vontade. Eu sei que muitas vezes tudo que tem acontecido no mundo é realmente para um despertar da tua igreja. Eu sei também, Senhor, que as tribulações que passamos muitas vezes é para peneirar e separar o joio do trigo. Então que o Senhor esteja nos capacitando, que teu Espírito esteja nos encorajando,
nos dando sabedoria para enfrentar tudo que está por vir, nos enchendo dos dons que o Senhor tem para nós, principalmente o discernimento de espírito, conhecimento, sabedoria, dom de profecia, de fé, de cura, de milagres, para a honra e glória do teu santo nome, dom de língua e interpretação para sermos cheios do teu espírito, dom de evangelismo, de pastoreio, de apóstolo, de profeta, não só de títulos, mas dons espirituais verdadeiros. Aquele evangelista que levanta e vai evangelizar, levar a mensagem independente da consequência, corajoso e muitas vezes preso. Daquele pastor que administra as ovelhas para o rei que é o Senhor. Daquele profeta que fala as palavras que vêm do teu espírito, daquele profeta que não é engano, mas sim que exorta a igreja para colocá-la de volta no rumo, e daquele apóstolo sem títulos, mas sim que morre por ti, que faz de tudo por ti. Chega, Senhor, de títulos. Levante, Pai, uma igreja restaurada, cheia do teu espírito, cheia do teu poder, encorajada para enfrentar tudo o que está por vir. E nos coloque dentro deste mover, Pai. Não nos deixe de fora de tudo que o Senhor tem preparado. Enche-nos, Pai, com o teu espírito, para que possamos viver o sobrenatural em ti. Te peço também, Senhor, derrama paz para Jerusalém. Derrame paz sobre o Oriente Médio. Move também com teu espírito sobre aquelas nações, para que eles venham reconhecer Yeshua como Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome, para a plenitude dos judeus, assim como a plenitude dos gentios, para que o teu reino venha, um reino maravilhoso onde não haverá mais dor, lágrimas e nem morte. Para a honra e glória do teu santo nome, faça o sobrenatural sobre aquelas nações. Vem, Jesus, com o teu reino e nos capacita, Pai, para estarmos sempre presentes e viver contigo em teu reino, para a honra e glória do teu santo nome. Para o louvor do teu santo nome, Pai, capacita a tua igreja. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor nos capacite a entender o que vamos ler e que isso penetre em nossos corações e mente, e que a gente aprenda a viver o que temos estudado, para a honra e glória do teu santo nome. Te peço em especial hoje pelos que estão enfermos, pelos aqueles que estão em CTIs, por aqueles que estão lutando pelas suas vidas. Pai, seria egoísmo demais da minha parte pedir que o Senhor curasse a todos, mas o meu coração deseja que a tua vontade seja soberana. Cure quem tem que curar, transforme quem tem que ser transformado e leve quem o Senhor deseja levar. Que essas pessoas já sejam tomadas para a honra e glória do teu santo nome, para louvor do teu nome. Te peço por nós também que o Senhor venha estar derramando das tuas bênçãos, da sua misericórdia, da sua cura, da sua transformação sobre as nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de todo mal.
de toda seta que vem do maligno. Nos enche do teu Espírito, enche as nossas casas do teu Espírito, enche os nossos lares do teu Espírito, para que possamos, cheios do Espírito, refletir a tua glória para todo aquele que está ao nosso redor, para que possamos ser transbordantes da tua presença. E que tudo isso aconteça para a honra e para a glória do teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa o pecado da nossa nação. E nos ensina, Senhor, a termos um coração perdoador como o teu. Nos ensina a não carregar as mágoas, nem carregar mais ninguém em nossos ombros. Para a honra e glória do teu nome. Para o louvor do teu nome. Porque teu é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia a vocês. Muito bom revê-la. Você. Bom dia, Catiane. Bom dia. Então vamos estar lendo o livro de Efésios. Vamos estar orando sempre pela nossa nação. Acredito que a maioria de vocês sabem o que aconteceu ontem. Sabe que temos um novo ministro do STF que se diz cristão e socialista ao mesmo tempo. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sei de onde vem essa ideologia. É uma teologia muito perigosa, que foi disseminada aí no último século, e ela está apresentando sua face, né? E isso é muito preocupante, porque independente de ideologia, de quem acreditamos politicamente, mas a gente sabe que o socialismo não é bom. E ele é preocupante. Então, que a gente esteja orando pela nossa nação. E orando, porque eu creio que isso é tudo permissão de Deus para as coisas que ainda hão de vir. Para que a igreja volte o seu joelho e a sua mente para o Senhor, como a gente leu em Joel. Para que a gente volte os nossos corações ao Senhor. Para que, infelizmente, muitos não vão acordar. Muitos, como eu estava ontem pagando assim. Sabe quando você está olhando no YouTube, você para o mouse sobre algum lugar e começa a rodar o vídeo, e rodou o vídeo, o cara falou um negócio bem interessante. E não sei se vocês perceberam, mas a minha oração sempre tem sido que a igreja desperte. E este cara falou sobre isso. Bem rapidamente, ele falou, precisamos orar para que a igreja desperte. E o outro, eram duas pessoas conversando, e o outro falou algo muito interessante. Ele falou assim, não vai despertar. Alguns vão, mas a maioria não vai, porque sua mente já está cauterizada. E isso é bíblico, tá em Timóteo, falando que muitos já estão com a sua mente cauterizada. A mentira já virou verdade em sua mente ao ponto de não mais reconhecer a palavra como a verdade. De não mais estudar a palavra para conhecer a verdade. Então que a gente esteja despertando, que a gente esteja orando, que a gente esteja clamando, que a gente esteja colocando os nossos olhos e os nossos corações na presença do Senhor. Para que a vontade dele seja soberana,
sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre todo este mundo, e que a gente esteja despertos, como Paulo fala, desperte, e que a gente esteja também atentos a todos os sinais que o Senhor já tem derramado, e que a gente aprenda a identificá-los, para que os dias de tribulações vindo, a gente não fique, o que está acontecendo? Não, a gente fique atento, com o coração quebrantado, com o joelho dobrado e clamando ao Senhor. Então vamos lá, a gente está lendo o livro de Efésios, a gente já leu os 2 primeiros capítulos, a gente viu Paulo mostrando a graça e o poder do Espírito, vendo que somos escolhidos pelo Senhor para uma missão, para uma transformação, e que nós, quando Jesus nos transforma, a gente começa a ser morada, começamos a ser edificados pelo próprio Cristo para sermos moradas do Espírito Santo e santuário santo no Senhor. Isso é maravilhoso. Então a gente vai entrar no capítulo 3 de Efésios. O apóstolo dos gentios. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Lembrando que Paulo, provavelmente, nesse período, está preso por Roma. E lembra-se que ele não quer ser solto. Ele vira um prisioneiro de Roma e não luta para ser solto, até que Roma o leve para Roma, né? Porque se ele fosse solto por Roma ali em Jerusalém, provavelmente ele seria morto. A gente leu isso em Atos. Então, Roma e Jesus o aconselha a ficar e entender que ele não seria morto ali em Jerusalém, que ele ficasse em paz em ser preso. Então, ele é um prisioneiro de Cristo e não está reclamando, está escrevendo cartas e glorificando ao Senhor. E ele é levado para Roma nessa viagem. Para quem conhece, o navio afunda e eles ficam presos um período numa ilha. Nessa ilha, Paulo continua levando o evangelho e até que ele é levado para Roma. Em Roma ele continua preso e proclamando o evangelho, escrevendo cartas, até que o rei é trocado, e então esse rei ele surta e mata todo mundo, e Paulo entra nessa, junto com Pedro. Não ao mesmo tempo, mas nesse mesmo período. Então, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por Cristo, quando escreve essa carta, está preso. Em favor de vocês, gentios. Então, ele foi preso por Cristo Jesus em favor dos gentios, porque ele estava levando o evangelho do reino aos gentios. Versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, esse mistério que Paulo está revelando aos Efésios é para entender que os gentios agora são co-herdeiros com Israel.
Lembra-se que antes de Cristo só o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu tinha o pacto da aliança com Deus. E só eles, por essa aliança, eram herdeiros do reino de Deus. Mas para isso eles precisavam crer, eles precisavam ter a fé no Deus vivo e pagar e purificar os seus pecados com sacrifícios e reconhecer ao Deus único e não adorar outros deuses. Então tinha várias condições que era baseado nas suas leis. Com Cristo Jesus morrendo numa cruz e cumprindo todas as leis, agora nós, não só o povo de Israel, mas nós também, gentios, nos tornamos co-herdeiros de tudo da promessa que o Senhor fez para o povo de Israel. E nós também agora somos coparticipantes da mesma promessa por causa de Cristo Jesus. Por ele ter se entregado e derramado o seu sangue por todos, desde judeus até os gentios. Então agora todo aquele que crê em Jesus Cristo é herdeiro com Cristo da promessa que o Senhor tem de seu reino. Então Paulo, a gente viu no capítulo anterior, que é necessário haver paz entre esses dois povos, e Cristo trouxe essa paz. E precisamos, então, tomar cuidado para que esta paz não se torne de novo em competição. Porque a gente viu no capítulo anterior que aquilo era uma competição. Os judeus se orgulhavam porque eles tinham esse pacto com o Deus vivo que vinha através da circuncisão. E aquilo era uma aliança que Deus tinha feito com Abraão, e ela perpetuou até, e na verdade ela vem até os dias de hoje. E os judeus se orgulhavam por ter esse pacto e chamava qualquer outro que não fosse incircunciso de impuro e não digno do Senhor. Então Jesus vem e quebra toda essa barreira, todo este muro, e transforma gentios e judeus ao mesmo nível. Vocês são todos iguais, cordeiros do meu reino, desde que me reconheçam como Messias. E Paulo continua dando essa explicação, então, ao povo de Efésios. Versículo 7. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedido pela operação do seu poder. Então Paulo, ele declarou já várias vezes, em Gálatas ele fala isso também, ele se tornou ministro do evangelho de Cristo e apóstolo, não porque algum apóstolo pôs a mão sobre sua cabeça, ele deu o dom, e sim o próprio Deus o escolheu. O próprio Deus o separou e o próprio Deus o capacitou. Versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, o mistério é o próprio Cristo, e que para os antepassados, Cristo estava oculto no Deus vivo. Lembra-se que quando eu tenho essa certeza, assim, se você começar a ler, estudar, percebe-se que a maioria das vezes que se fala no Senhor e que o Senhor se apresenta e fala com os profetas, com os patriarcas, eu creio que é o próprio Cristo Jesus oculto em Deus se manifestando. E uma vez eu estava lendo Ezequiel, em Ezequiel o tempo todo, o Senhor está falando com Ezequiel e mandando Ezequiel fazer aquelas coisas
E o tempo todo o Senhor fala assim que eles não vão me aceitar porque são um povo teimoso, de coração duro, mas mesmo assim continue levando a palavra. E aí, cara, e aquilo sempre quando você lê assim, então o Senhor falou, o Senhor, a gente coloca a essência de Deus em tudo isso, né? Elohim, o Senhor falou. E aí eu lendo assim, cara, e aí uma hora assim, lendo Ezequiel, ele fala assim: eu endurecerei o coração deles para que eles não me reconheçam. Cara, naquela hora que eu li aquilo, eu senti o Espírito Santo ministrando no meu coração. Essas palavras que você está achando que é o Deus Pai que está falando, é o próprio Cristo falando para Ezequiel das coisas que hão de acontecer. Eu esconderei, tá lá em Ezequiel, agora não vou lembrar onde, mas em Ezequiel ele fala: eu esconderei a minha face deles para que eles não me reconheçam. E aí ele fala assim: mas no tempo certo me revelarei a eles e eles me aceitarão. Cara, na hora o Espírito revelou: para de ficar pensando que é Deus que vai fazer o sobrenatural, é o próprio Cristo falando de coisas que vão acontecer. Então Cristo veio e ele mesmo endureceu o coração dos judeus para que não aceitassem, para que os gentios alcançassem a sua plenitude, mas que no final de tudo, Jesus se revelará ao povo judeu e o coração deles serão entregues e quebrantados diante do Senhor. Então, isso já é obra do Senhor desde os antepassados. Ele é o mistério oculto dentro do próprio Deus. Lembra-se que Isaías, se eu não me engano, e Zacarias, quando eles olham, eles veem o trono, eles veem Deus no trono e do lado do trono de Deus um trono vazio. Porque aquele que há de sentar naquele trono, que hoje a gente já sabe que está sentado, mas naquela época ainda não estava, estava oculto em Deus. E sim, nasceria, sairia da sua glória, nasceria do ventre de uma mulher e morreria pelos nossos pecados, e o próprio Pai ressuscitaria o seu corpo humano e transformaria o seu corpo humano em um corpo de glória. O mesmo corpo de glória que receberemos ao sermos arrebatados ou ressuscitados no fim dos dias. E Jesus, o primeiro a ressuscitar, e receber o seu corpo de glória, então subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Isso é maravilhoso. Então aquele mistério que estava oculto em Deus já não está mais. E Paulo está falando que o ministério dele é levar isso a todos, principalmente aos gentios. 9. Vou ler de novo 8. Embora eu seja menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Cara, que maravilhoso.
Então, a intenção dessa graça, que agora, mediante a igreja multiforme, a multiforme sabedoria de Deus, tá, se tornou conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. É como se aquilo que estava oculto em Deus foi revelado para todos. Lembra-se que o próprio Satanás não sabia se aquele profeta, aquela pessoa que estava jejuando por 40 dias era mesmo Cristo? E ele foi lá desafiá-lo. Ele não entendia que aquilo ali, o que aquilo ali poderia ser, mas com o tempo, porque ele não é bobo, ele foi reconhecendo. E ele foi enganando a todos até conduzi-lo à morte, achando que seria uma vitória. E não sabia que a morte, na verdade, seria a sua derrota. Então, é como se o mistério oculto em Deus foi revelado em Cristo Jesus e se tornou conhecido não só para os homens, mas também para todos os poderes e autoridades das regiões celestiais. Então, agora todos sabem dos planos de Deus e quem é Jesus. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, lembra-se que esse plano de Deus está desde Gênesis. Quando Eva come do fruto e Adão come do fruto e Deus os castiga, uma das promessas que o Senhor faz, e o castigo da serpente, é que do ventre de uma mulher nasceria aquele que pisaria na serpente e a venceria. Então, este plano já está desde a eternidade preparado. Então, ele se concretiza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio que hoje, agora, através dele, temos livre acesso. Olha, isso é maravilhoso. Temos livre acesso a Deus pela fé nele. Então, agora, por causa da cruz e pela morte de Cristo Jesus, o véu do templo se rasgou. Depois de 40 anos, o templo mesmo foi destruído e agora nós temos livre acesso ao Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos o templo vivo de Deus. E através de Cristo, através do Espírito, temos livre acesso ao Pai. Não necessitamos mais de um templo, não necessitamos mais de um sacerdote, necessitamos apenas do sumo sacerdote eterno que é Cristo Jesus, para interceder ao Pai pelas nossas aflições, pelas nossas lutas e principalmente pelos nossos pecados. Cara, isso é maravilhoso. E Paulo deixa bem claro: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações. Não fiquem desanimados porque eu estou passando por tribulação. Pois elas são uma glória para vocês. As tribulações faz Paulo crescer e mostrar quão Cristo é maravilhoso, e essas tribulações que Paulo passa acaba sendo uma glória para os gentios, porque isso dá para ele cada vez mais força e autoridade para levar o evangelho do reino para todos. Vamos continuar. A oração de Paulo pelos santos. Versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante de Deus, diante do Pai. O quanto essa prática tem sido apagada do meio das nossas igrejas.
o quanto essa prática de se prostrar diante do Senhor e de joelhos orar ao Senhor tem sido apagada. Éder, então quer dizer que a oração de joelho tem muito mais poder que a oração em pé. Não, as orações são iguais, o negócio é a sua postura, é o seu coração, como é a sua entrega, como você tem se posicionado como um servo diante do Senhor para fazer as suas orações, ou você tem feito as suas orações deitado na cama que nem amém você fala porque você dorme antes de acabar a oração. Ou muitas vezes aquelas orações só de pedir. Como tem sido o seu clamor, as suas intercessões diante do Senhor? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Então, Paulo não está orando para que a igreja seja abençoada e prospere. Ele está orando para que Deus fortaleça cada um deles no íntimo do seu ser com o poder que vem do próprio Espírito. Aqui, ó. Por meio de seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprometimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha essa oração de Paulo, para que a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, tudo. E sermos cheios e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Então, não importa todo conhecimento que buscarmos, o amor de Cristo ainda excede todo conhecimento. Eu costumo dizer assim, que aquele que está... Eu não, né? A própria palavra fala isso. Mas às vezes é legal a gente esclarecer que todo aquele que está em Cristo está em luz. E todo aquele que não está em Cristo está nas trevas. E o que as trevas muitas vezes quer dizer? Estar na escuridão não tem a ver com o seu conhecimento, com o seu intelecto, com a sua prosperidade, que muitas vezes a pessoa ela é próspera, a pessoa ela é considerada no mundo uma pessoa inteligente, porque ela lê vários livros, ela é uma pessoa educada, ela é uma pessoa conhecedora de vários conhecimentos. É uma pessoa que, se depender, ela cura coisas que não há, que o homem ainda não construiu. Vou dar um exemplo para a gente de hoje, o próprio Elon Musk, que está construindo coisas que a gente não imaginava. Mas, se não houver o conhecimento da palavra de Cristo, ele vai continuar nas trevas. Ele vai continuar na escuridão. Porque em Salmos fala que a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, se você é tolo, acha que tem todo o conhecimento do mundo, mas não conhece a palavra do Senhor e não está em Cristo, você está em trevas. É um tolo. Agora, se você está em Cristo, conhece a palavra e tem vivido isto, você é sábio e está na luz. Isso quem fala é a palavra, nem sou eu. Então, precisamos ter conhecimento em Cristo Jesus. Então, ele excede todo conhecimento para que vocês sejam o quê? Cheios de toda a plenitude de Deus.
Então, Paulo está orando, intercedendo para que tenhamos poder do Espírito que habita no nosso coração. Precisamos estar cheios de Cristo e cheios da plenitude do que Deus tem para nós. Isso é maravilhoso. Versículo 20, para a gente encerrar. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Então, ao Senhor é dado toda a glória, todo o poder, para todo o sempre. Só tirar uma dúvida aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu acho bem interessante. É só o Novo Testamento, que ela tem uma leitura judaica. E é interessante que ela não chama, né? Naquela época não era igreja. Essa palavra ela veio muito depois. Então, toda vez que a gente lê igreja na Bíblia, principalmente quando Paulo está falando, eu já não sei em Apocalipse, porque Apocalipse já é bem mais para frente também do que Paulo, mas ele está falando da comunidade messiânica. É uma comunidade que leva o caminho, que fala sobre o Messias. Então, que a glória seja, né, para todos. E aquele que é capaz de fazer, a gente pega muitas vezes esses versículos e fica ali, né, que ele faça infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos, mas de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos, mas de acordo com o poder que habita em nós. Como que a gente tem poder que habita em nós? Então, tem tudo que o Senhor fará por nós está de acordo com a nossa busca no Espírito Santo. Você quer que Deus faça infinitamente mais do que você pensa, pede ou imagina? Você precisa estar cheio do poder do Espírito Santo. Para você estar cheio do poder do Espírito Santo, você precisa buscar poder no Espírito Santo. Então, lembra-se, tudo que Deus faz é um processo. Não tem como Deus fazer infinitamente mais na sua vida se você não tem poder. Se você não tem o Espírito Santo dentro de você e se Cristo não habita em você. Então é necessário que você tenha a fé que vem do Espírito, que Cristo habite em você, que você seja lavado por Cristo Jesus, que é a busca da santidade. Isso vai te encher cada vez mais do Espírito Santo, o qual no seu íntimo vai te encher de poder do próprio Espírito Santo. E aí, então, quando você estiver cheio de poder, Deus vai derramar infinitamente mais coisas sobre a sua vida. Consegue entender o processo? É a mesma coisa trazendo para a nossa realidade. Se você ainda é uma criança, eu não posso te dar um carro para você dirigir. Então, as crianças ganham presentes de crianças. Os adultos ganham presente de adultos. Quem é uma criança espiritual vai ganhar de Deus presentes e bênçãos de crianças espirituais. Aquele que cresce e amadurece no Senhor e se tornam adultos no Senhor e começam a buscar a presença do Senhor, receberão bênçãos de adultos, de pessoas maduras.
Então precisamos entender que a gente precisa parar de tomar leite, começar a comer comida sólida, para que Deus faça infinitamente mais sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente, quando fala de bênção, a gente tem uma visão de bênção de coisas materiais, porque somos assim. Mas as bênçãos do Senhor muitas vezes não têm a ver com coisas materiais. E sim tem a ver com esse encorajamento, com o poder de você curar, de você profetizar, de você fazer milagres, de você ter conhecimento e sabedoria para abençoar alguma pessoa. E às vezes a gente só quer o material. Ah, então Deus vai derramar bênçãos infinitas sobre a minha vida. Então eu vou ter uma casa enorme no Alphaville ou no Dama, eu vou ter 3, 4 carros na garagem, eu vou ser uma pessoa próspera e tal. E às vezes essa prosperidade do Senhor não tem a ver com dinheiro, com finanças ou com a sua vida, mas sim tem a ver com o que você possa fazer, com o sobrenatural que você possa fazer estando cheio do Espírito Santo. As outras coisas, desde que você busque o Senhor, o seu reino e a sua justiça, elas serão acrescentadas. Mas você busca estar cheio do Espírito Santo para quê? Para que ele te use com todo o poder? Ou para que você seja abençoado e seja uma pessoa ricamente próspera? Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido o nosso posicionamento e o nosso coração? Aonde está o nosso coração? O Senhor mesmo diz: aonde está o nosso coração está a nossa riqueza. O nosso coração está voltado para as finanças, para as riquezas dessa terra ou para Cristo Jesus? Então precisamos entender que o Senhor vai derramar infinitamente mais. Mas para isso precisamos estar de acordo com o seu poder que atua em nós. Está escrito aqui. Muitas vezes a gente lê assim, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, e paramos nessa vírgula aí, e como se o versículo morresse aí. A gente tem essa mania de pegar trechinhos ali e não ler o que está vindo antes, nem ler o que vem depois. Não, o Senhor vai me abençoar infinitamente mais do que eu peço ou imagino, de acordo com o seu poder que atua em nós, para que ele seja glorificado na igreja e para que toda geração o glorifique para todo sempre. Então, para que você quer ser abençoado? Tem que ter um motivo. Deus vai te abençoar para que a igreja seja glorificada e para que todas as gerações que vier depois de você também sejam abençoados através do que Deus derramou sobre a sua vida. Ou você só quer receber infinitamente mais para prosperar somente a sua família e a sua casa? Mas para isso há um preço, precisamos estar cheios do Espírito, e para estar cheio do Espírito também há um preço de busca e de súplica. E para estar cheio do Espírito Santo também há um preço, é necessário ter santidade. E para ter santidade também tem um preço, de que é caminhar com Cristo Jesus. E para caminhar com Cristo Jesus também tem um preço, que é a graça que ele nos tira do lamaçal, que é a fé derramada pelo próprio Espírito em nossas vidas. Mas ao nos tirar da lama também há um preço, precisamos querer estar limpos, que é a santidade de caminhar com Cristo Jesus. Ao estarmos limpos, buscando santidade, caminhando com Cristo Jesus cada vez mais, como os próprios apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Lembra-se que em Atos, toda vez que alguma coisa ia acontecer, falava, e eles cheios do Espírito Santo ia levar a palavra do Senhor. E ao estarmos cheios do Espírito Santo, então Deus
atua com sabedoria e derrama infinitamente mais sobre as nossas vidas. Para a glória do seu nome e para a glória da sua igreja, para que isso dure para sempre, de geração em geração. Maravilhoso. Essa é a bondade, esse é o dom que Deus derrama sobre nossas vidas e que precisamos estar ciente e consciente de todas essas coisas. Fechou? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. A gente encerra. Quando ele coloca aqui no versículo 10, né? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida, né? Se tornasse conhecida, né? É a sabedoria que estava com ele desde no princípio, né? Jesus Cristo. Muito interessante. E lendo assim, nessa questão que você colocou, né, que está aqui, na verdade, eu não tinha pensado por esse lado, né? Se tornasse conhecida também nas regiões celestiais. Tem uma história, na verdade, quem conta é o próprio Pablo, não sei se isso, não encontrei isso na Bíblia ainda, mas são histórias que as pessoas contam, mas que diz que a queda de Lúcifer foi porque ele viu o trono do Senhor Jesus. O trono de ouro que era para os homens, ele viu um trono de ouro vazio e desejou aquele trono. E ao desejar o trono que não era dele, então ele caiu. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Bom dia. Internet aqui não queria hoje, jeito nenhum. Tá amarrada aí hoje? Agora que ela conseguiu voltar. Tirei da tomada várias vezes. Daí ela conseguiu agora. Beleza. Então existe essa visão de que, então, um dos motivos da soberba de Lúcifer e a sua queda, que na verdade Lúcifer nem é o nome dele, né, mas de Satanás, desse anjo, foi que ele viu, então, o trono que era do homem, que seria de Cristo Jesus, e o cobiçou, e o desejou. Afinal de contas, tem um trono vazio. E eu sou um dos caras, um dos mais perto do Senhor. Eu quero esse trono para mim. Então ele desejou. E aí a gente fica se perguntando assim muitas vezes, pô, os anjos têm livre-arbítrio, os anjos têm desejo, têm escolhas. A história de Lúcifer mostra que sim. Que eles têm livre-arbítrio, que eles têm o desejo, que eles têm escolha do que vai fazer. Aí a gente se pergunta assim, por que tanto Satanás como os seus demônios, eles não são merecedores do perdão de Deus? Eles não têm perdão por quê? E por que nós, os homens, temos o perdão? Aí você entra assim, cara, eu li esses dias sobre isso. Porque eles eram conhecedores de Deus na sua intensidade. Então, todos os anjos conheciam Deus na sua intimidade, conheciam a Deus profundamente. Então, quando eles se rebelaram contra Deus, eles não fizeram por falta de conhecer a Deus, e sim conhecendo a Deus. Por isso, eles não têm perdão. Porque eles se rebelaram contra Deus conhecendo a Deus. E os outros anjos não, mesmo tendo livre-arbítrio, não se rebelam contra Deus por conhecer a Deus. Lá em Judas, ele fala que ele pega um trecho do livro de Enoque e ele fala que os anjos que desceram,
e tiveram relações com as mulheres, então eles traíram a Deus porque Deus não permitiu isso, não são os mesmos que caíram com Satanás. São outros anjos que o Senhor os aprisionou para serem julgados nos últimos dias. Está em Judas. Então precisamos entender que quando a gente fala que eles não têm perdão, é porque eles conheciam, diferente de nós, que por causa do pecado de Adão, nós fomos destituídos dessa glória. O céu se fechou, o Espírito Santo saiu, então a gente não conhece a Deus na sua plenitude como os anjos conhecem. Então, por isso Cristo Jesus veio e através dele, através de seu sangue, o pecado de Adão foi pago. E assim, através do seu sangue, os nossos pecados também foram lavados e fomos pagos. E hoje, então, temos esse livre acesso, como a gente leu aqui, através de Cristo Jesus, ao Pai. E por isso nós temos agora cada vez mais. Por isso que quando a gente leu lá em Hebreus, quanto mais você conhece a Deus, e se você resolve virar as costas, é pior. Porque aí você está conhecendo a plenitude de quem Deus é. E por algum motivo você vira as costas por causa de um pecado ou por causa de algo que te afasta do Senhor, é pior do que aquele que nunca conheceu o Senhor verdadeiramente. Então, quanto mais conhecemos ao Senhor, mais precisamos desejar estar na tua presença, mais precisamos desejar andar com Ele e estar com Ele, para estarmos cheios da tua glória e vivemos essa plenitude de Deus em nossas vidas. Mas dá trabalho, viu? Você acredita, Éder, que em nossas vidas, que quando a gente nasce, desde o nosso nascimento, que de uma certa forma, que o inimigo ele trabalha para esconder essa palavra, para que isso não chegue até nós? Você acredita nisso? De que é feito assim, dessa forma, sabe? Até porque, assim, que está ali, né? Que foi revelado. Ou seja, para que seja revelado, tem que ter vamos dizer assim, você tem que ser alcançado, né? De alguma forma, né? O Senhor vai fazer isso acontecer na sua vida, né? Mas parece que desde o início te é escondido, né? E parece que alguém escondendo ali, né? Entende? A gente brinca, eu não sei te dizer se isso é assim, a mais pura verdade, mas existe uma ideia de que, tipo assim, quando você nasce, é como se os demônios ou o próprio Satanás chegasse perto de você e sentisse o seu cheiro. Falasse, cara, esse cara tem o cheiro de quem vai ser um grande missionário e de que vai levar muitos para o Senhor. Eu vou começar a atrapalhar a vida dele desde agora. Desde agora eu vou começar a incomodar a sua família, vou começar a fazer com que a sua família se destrua, para que esse cara de maneira nenhuma conheça o Evangelho de Cristo Jesus. Para que ele não seja essa pessoa que vai me atrapalhar no futuro. Então é como se nós tivéssemos cheiro. E isso faz com que isso seja distorcido e perdido. Por exemplo, e agora o ataque está mais forte, né? Porque já não precisa nem nascer mais. Ele já está querendo eliminar as pessoas dentro do ventre já. Então, o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, aí a maioria fala assim, mas o que faz? Esses dias eu ouvi um cara, velho, a menina perguntou para ele, o que você acha, o que você pensa do aborto? Ele falou assim, é assassinato. Você está matando uma vida. Não, mas é apenas um embrião dentro do ali que acabou de ser fecundado. Ele está crescendo? Tá vivo. Se ele está crescendo, ele está vivo. Se ele tivesse morto, seu corpo expelia ele fora.
Se ele está crescendo, ele está vivo. Se você tira, é um assassinato. Ah, mas e que você pensa daquela mulher que foi abusada? Aí ele fala assim, eu fico com, eu não lembro a palavra que ele usou, mas tipo, eu me compadeço dela. Mas a criança não tem culpa. Continua sendo assassinato. Ah, mas e quando a criança é abusada e fica grávida? Aí você vai matar, então, 2 crianças? Cara, é uma lástima. É algo que não se deve acontecer, mas aconteceu. Por isso, você vai matar outra criança também? Cara, se você começar, a gente começa a buscar, existe criar uma organização por causa dessa ideia do aborto, de homens e mulheres que são filhos de abuso sexual. E são pessoas que transformam as nações, são pessoas que transformam outras pessoas. Maioria cristão. Então, cara, eu acredito que Deus tem um plano para nós desde antes de a gente nascer. Só que como temos o livre-arbítrio e Satanás sabe disso, ele vai fazer de tudo para que você não conheça o seu propósito. Para que você não conheça quem você é no Senhor. Só que essa jornada, cara, muitas vezes vai depender muito de com quem você anda, sua família. Tem algo muito pesado que muitas vezes as pessoas não pensam nisso, mas a palavra fala que todos pecamos e todos estamos destituídos da glória do Senhor, desde o bebê até o ancião. Ah, Éder, mas e aí? Se o bebê morre, se a criança morre, ela vai para o inferno? Vai depender dos seus pais. Enquanto a criança não tem entendimento, ela está sob a guarda e a jurisdição de seus pais. Se os seus pais a entregou a Cristo e são cristãos e tem essa vida de Cristo, essa criança é salva. Mas se os seus pais não têm Cristo no seu coração, nunca entregou essa criança a Cristo, ou pior, são satanistas, são pessoas que entregam a vida da filha para Satanás. Você acha que essa criança vai para onde? Aí depois que ela cresce e ela já tem consciência de escolha, aí, meu filho, já não tem. Vai depender do trabalho que você fez quando você era pequeno, ou então o poder do Espírito Santo para transformá-la. Esses dias eu ouvi uma mensagem, cara, e aquilo assim, ele é acalentador e é preocupante ao mesmo tempo. Que o cara falou assim, ele falou, quantas vezes você vai numa igreja e ouve uma pessoa falando que se o seu filho está nas drogas, na prostituição, perdido, é culpa do pai. Ele falou, não é. Porque o pai de Sansão o educou até ele ser adulto. O pai de Sansão levou Sansão à regra ali até ele tomar suas próprias escolhas. E Sansão fez as escolhas erradas. Por quê? Porque quando seu filho se tornar adulto, você não tem mais responsabilidade sobre ele. As escolhas que ele for fazer são escolhas dele. Se você fez o que precisava ser feito na infância, como o próprio pai de Sansão fez, se quando ele ficar adulto, ele escolher fazer as coisas erradas, não é mais responsabilidade sua. É responsabilidade dele, as escolhas são deles, e ele vai pagar pelas suas escolhas, assim como Sansão pagou pelas suas escolhas. Então, imagina para o pai de Sansão, cara, ter ensinado tudo o que ensinou para o seu filho. Sansão se manteve ali até a sua fase adulta, se manteve consagrado, né? Esqueci o nome do que ele precisava ser, mas sem cortar cabelo, barba, sem tomar bebida alcoólica e tal. E aí, quando ele se torna adulto,
ele começa a cair e fazer as coisas erradas. Ele toca em coisas mortas que não era para tocar. Imagina a vergonha dos pais de Sansão de ir casar Sansão com uma filistina. Ele é nazireu ou não? Nazireu, isso aí. Nazireu é a palavra. Então você imagina, cara, isso? Então não tem a ver com os pais, tem a ver, lógico, que o que você ensina no seu filho desde pequeno vai influenciar. Mas se ao crescer, se tornar adulto, se tornar uma pessoa que tem os seus próprios conhecimentos, e mesmo assim rejeitar, a responsabilidade é dele. Lógico, nós como pais sempre vamos estar orando, intercedendo e clamando ao Senhor pela vida dos nossos filhos, mas a gente precisa lembrar que eles também não são nossos. Deus nos deu o privilégio de cuidar deles enquanto eles ainda são pequenos. Mas todos somos criaturas do Senhor e nos tornamos filhos do Senhor. Então o Senhor nos dá esse privilégio, mas precisamos entender que antes de ser nosso, eles são dele. Eu gosto muito o Claudio Duarte, ele fala, né, que a igreja vai passar pelo melhor tempo dela, né? E aí é muito massa esse vídeo, cara. Ele fala assim: eu acredito que a igreja vai passar pelo seu melhor momento. Estamos caminhando para isso. A igreja, glória a Deus, e começa aquele burburinho, né? Ele fala assim: vamos ser perseguidos e presos. Aí fica aquele silêncio. Ele fala assim: eu vou ser preso, porque eu não vou negar os meus princípios. Aí ele fala assim: eu estou até pensando em diminuir a igreja. Enquanto tem gente pensando em aumentar, eu estou pensando em diminuir, porque vai ter tanta pouca gente, porque vai haver uma peneiragem. Vai haver aqueles que realmente precisam viver no Senhor. E aí, cara, vai depender muito da sua fé, das suas escolhas, do seu acompanhamento, dos seus estudos, do quanto você está cheio do Espírito. Infelizmente. É uma coisa que o próprio Vladek fala nos cultos. Já falou isso mais de uma vez que eu ouvi, que as igrejas vão fechar. Aquelas igrejas que seguem o princípio do Senhor vão fechar as portas. E as igrejas do amor, do todos, tudo posso, tudo creio, tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas. Deus não faz acepção de pessoas, Deus é amor, o Antigo Testamento não serve, só serve o Novo, porque é só o amor que importa. Deus ama você do jeito que você está, então permaneça como você está, porque Deus te ama de qualquer jeito. Essas igrejas vão lotar, velho. São pessoas com suas mentes cauterizadas. Isso é muito perigoso. Deus realmente te ama como você é. Mas para você andar com ele, você precisa mudar como você é. Deus te aceita como você vem. Lembra que a gente leu ontem? O Espírito, ele entra em você como você está, sujo. Mas quando ele entra em você, é necessário haver mudança. Porque se não há mudança, ele vai sair fora. Você vai apagar o Espírito dentro de você. E isso acontece porque Paulo fala: não apagueis o Espírito. Não afugente o Espírito da presença do Senhor. Então, quando o eu é muito mais poderoso do que o Deus dentro de você, essas coisas começam a acontecer. E então precisamos estar o quê? Firmados no Senhor, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. Fechou? Fechou. Essa parte que você falou aí está em 2, né, no capítulo 2. Éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos
em transgressões. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Vamos estar orando para a gente encerrar? Aí, para quem não entendeu do que eu falei no começo sobre o socialismo e o cristianismo andarem juntos, eu vou estar cortando essa parte depois que eu não quero subir isso, mas existe uma teologia chamada teologia da libertação. Depois vocês procurem no YouTube, tem, eu acho que ainda tem, não sei se já arrancaram, porque o YouTube agora arranca tudo, mas tem um vídeo de 2 horas. Tem um vídeo de 2 horas de um cara falando sobre a teologia da libertação. Ó, já não tem mais. Tem vários trechos, algumas pessoas falando, algumas pessoas. O vídeo de 2 horas, que é tipo um documentário sobre a teologia da libertação, não tem mais. Então vai ter várias pessoas falando, com certeza, umas vão estar falando que é bom, outros vão estar falando que é ruim. Mas a teologia da libertação, para quem não assistiu o documentário, ela foi uma teologia criada por alguns bispos da Igreja Católica há algumas décadas atrás. Ela foi refutada pelo Vaticano na época, mas esse bispo ele conseguiu levantar mais 500 outros arcebispos e começaram a levar, então, essa teologia da libertação para dentro das igrejas católicas, no caso. E essa teologia da libertação, ela é baseada, então, no socialismo. E ela é baseada em não pregar Cristo nas igrejas. Então, a igreja que ela tem essa teologia da libertação, ela praticamente ela é uma igreja socialista, e ela é uma igreja que não se prega sobre Cristo. Vai se falar, lógico, Cristo é a essência, Cristo está ali, mas não prega Cristo como salvação, e não prega o que Deus realmente ensina. É uma teologia muito perigosa e que transforma muitas cabeças. E o que eu vi ontem, eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti um pedacinho da sabatina do nosso querido Novo Supremo, e ele falou sobre isso. Eu sou cristão e sou socialista. E se você estudar o cristianismo de verdade, estudar o socialismo de verdade, o próprio cara que criou o socialismo é contra o cristão, então não tem lógica. Então eu estava falando para a Márcia, ali você está vendo uma pessoa criada pela teologia da libertação. Simples assim. Não tem outra resposta. E essa teologia ela é muito perigosa. Ela engana valendo e vai ser a base do que a gente está vendo que vai acontecer. Mas não acreditem em mim, vão estudar. O YouTube está aí. Infelizmente, esse documentário de 2 horas não tem. Então, tem outros aqui, mas eu não sei quem está o que, falando o que. Então, assista vários. Com certeza vai ter pessoas falando uma coisa, vai ter outras pessoas falando outras. Então, precisamos estar atentos a tudo. Ó, achei o cara que fez o documentário, mas já não tem mais o vídeo dele de 2 horas. Cara, 2 horas de vídeo. É engraçado. Depois eu vou mandar no seu privado para você confirmar se é. Eu achei um aqui, tem 2 horas e 19 minutos. É um documentário. É a teologia da libertação. É o documentário. Mas eu não sei se é o mesmo. Mas eu vou mandar no privado só para você confirmar se é. Eles estão no meio de nós. Isso aí. Esse mesmo. É esse? Tá. É muito engraçado, porque é um cara sentado numa cadeira fumando um charutão, velho.
E ele contando tudo que ele viu e tudo que ele aprendeu dentro da igreja. E aí ele contando de quando isso veio, como isso veio. É um documentário de 2 horas, cara, mas é interessante para a gente entender isso. Eu acho que o Delay já assistiu, não assistiu, Delay? Porque isso aí... Ó, esse vídeo? Comentário sobre a teologia da libertação. Eu já ouvi uns pedacinhos, a Val sempre, tudo que você fala aí, geralmente ela vê gravado, aí ela vai no YouTube procurar. Não, é porque isso a gente já viu há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eu não sei se a gente jogou nos grupos de QGR, agora eu não vou lembrar. Mas não é novo, né? Esse vídeo, por exemplo... Não é. Ele tem 1 ano que foi colocado ali. Mas precisamos estudar, estar preparados, prontos para o que está por vir. Se vai ser bom, se vai ser ruim, só a Deus cabe todas essas coisas. Fechou, gente? Vamos estar encerrando. Eu acho, às vezes, que eu vou acabar às 6 horas e já deu 6h30. Tempo que não para. Mas, igual o Pablo fala, a gente entra no Kairos e parece que voa o negócio. Eu vou deixar aberto, quem quiser orar para a gente encerrar, fique à vontade. Lembre-se de orar pela nossa nação e daqueles que estão em lutas, né? Enfermidade e tal. Fiquem à vontade, quem quiser orar. Vamos orar. Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, para agradecer e pedir ao Senhor que tenha misericórdia dessa nação, ilumine nossos governantes dessa nossa nação, de todas as nações, para estar sempre temendo e buscando o Senhor. Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito, pela essa misericórdia que se renova todas as manhãs, Pai. Pai, como o Senhor é maravilhoso. Tenha piedade de nós. Nos cuida, nos ensina, mostra o caminho a ser seguido. Tá aí todos os sinais aparecendo e essas nações, as pessoas estão dormindo, Pai. Quero agradecer em nome de Jesus tudo que tem feito por minha família, por esse grupo que é maravilhoso. Obrigado, Pai, por me buscar e colocar essas pessoas em minha vida. Que o Senhor venha abençoar suas famílias, seus lares, que é muito bom estar aqui, Pai. É difícil, mas se torna maravilhoso e leve os teus estatutos, suas leis, seus mandamentos. É muito bom estar conectado ao Senhor todos os dias, a todo momento. Queremos te adorar, Pai, sempre, a todo momento, sem cessar. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. O Senhor é santo, único digno de ser honrado, único digno de ser exaltado, louvado e glorificado, Pai. Pedimos, Pai, que derrame seu Espírito em nós e nos fortaleça a nossa fé, a nossa crença, para estar sempre buscando cada vez mais o teu reino, caminhar junto de Cristo Jesus, para que quando o Senhor voltar, estejamos preparados, Pai, para não sermos enganados e governar nossas vidas e acessar todas as maravilhas que o Senhor deixou aqui na terra para nós. Obrigado, Pai, por mais essa manhã.
de muito aprendizado, de todo aprendizado que o Senhor nos traz e que o Senhor enche nossos corações do seu Espírito, Pai, para que nós não sejamos enganados. E que o Senhor nos capacita cada dia mais para fazer o teu querer, a tua vontade. Conosco, Pai, neste dia. E abençoe o nosso dia. Que seja um grandioso dia para que, aonde nós formos, aonde nós pisar, que o Senhor abençoe os nossos passos, que nós pregue o Evangelho onde a gente estiver, para que a gente conquiste mais pessoas, mais corações. Que o Senhor me use e que a gente sirva de luz, de exemplos para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para as outras pessoas. Obrigado, Pai, por mais um dia. A sua misericórdia é eterna, Pai. Que o Senhor é o único digno de ser exaltado, de ser glorificado, de ser louvado, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe todo do grupo, a quem esteja enfermos, quem entrou, quem não pôde entrar, que possa estar assistindo esses estudos, essas leituras, para que venha a nos acompanhar e compartilhar com a gente o teu conhecimento, para que a gente possa cada dia se estar mais forte e conectado com o Senhor. Queremos te adorar a todo tempo, Pai. Em nome de Jesus, queremos agradecer, seu Filho amado. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. É maravilhoso ver o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus possa te dar cada vez mais sede de buscar a sua palavra.